Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o ritmo do mundo lá fora diminua. Porque aqui, neste instante, não existe pressa, não existe cobrança, não existe o olhar alheio tentando moldar o que você deve ser. Existe apenas a presença crua do masculino em sua forma mais honesta. Aquela que não pede permissão nem explicação, aquela que se revela no silêncio, na respiração firme, na textura da pele, marcada pelo tempo e pela experiência. Onde cada fio de pelo no peito, nos braços, no abdômen, conta uma história que não foi ensaiada nem polida para agradar, mas simplesmente vivida. Porque o corpo masculino natural não nasce para ser escondido. Ele nasce para ocupar espaço, para transmitir energia, para exalar uma força que não precisa gritar para ser percebida. Uma força que se manifesta na maneira como o homem se mantém de pé. Como ele respira profundamente, como seus ombros carregam não apenas músculos, mas memórias, responsabilidades, desejos e calma ao mesmo tempo. E é exatamente isso que o Harry Club celebra. Não o excesso, não o artificial, não a perfeição plástica, mas o real, o palpável, masculino que pulsa de dentro para fora, aquele que entende que os pelos não são desordem, são identidade, são extensão do corpo, são símbolos de maturidade, de virilidade, tranquila, de uma beleza que não precisa se justificar nem se defender. Porque quando um homem aceita sua própria natureza, algo muda na forma como ele se move, na forma como ele ocupa o ambiente, na forma como o silêncio ao redor parece ganhar peso. E nesse silêncio existe sensualidade, não aquela óbvia e forçada, mas a que nasce da segurança, da presença plena, do corpo que não se esconde nem se exibe em excesso, apenas exibe. Firme, quente, autêntico. E enquanto o mundo tenta convencer os homens a suavizarem sua essência, a esconderem seus traços naturais, a polirem cada detalhe, até perderem a própria identidade, aqui fazemos o caminho inverso, aqui desaceleramos para sentir, para observar como a luz toca os pelos do peito, como o ar percorre o corpo, como a respiração profunda cria uma conexão entre mente e carne, lembrando que o masculino não é agressivo por natureza. Ele é estável, ele é constante, ele é intenso, sem precisar ser barulhento. E nessa intensidade silenciosa, existe algo hipnótico, algo que prende o olhar sem esforço, porque o corpo masculino natural comunica verdade, que palavras nunca alcançam. Ele fala através da postura, da textura, da energia que emana quando um homem está confortável em sua própria pele. E essa é a experiência que convidamos você a sentir, não apenas a assistir, mas sentir de verdade. Como se cada pausa na narração fosse um convite para respirar junto, para desacelerar junto, para reconhecer que o verdadeiro poder do masculino está na aceitação, na calma, na firmeza de quem não precisa provar nada, apenas existir por inteiro, com pelos, marcas, imperfeições e presença. Porque no fim, o que torna um homem verdadeiramente marcante não é o que ele tenta mostrar, mas o que lhe permite ser visto quando para lutar contra sua própria natureza. E é exatamente aí, nesse ponto de entrega silenciosa, que o masculino revela sua forma mais bela, mais profunda e mais real. E é isso que o Harry Club não apenas mostra, mas honra, respira e celebra todos os dias. Há algo profundamente hipnótico na naturalidade, no peito coberto de pelos que não pede permissão para existir, na textura que não foi moldada para agradar, mas que acaba atraindo exatamente por isso. O corpo masculino natural não grita, ele permanece. E nessa permanência silenciosa existe poder. Cada fio carrega história. Cresceu sem pressa, acompanhando o tempo, o suor, o esforço, o descanso. Não é estética criada, é presença construída. É o tipo de beleza que não se aprende em revistas,
mas se reconhece com o corpo antes mesmo da mente entender. O homem peludo não tenta provar a masculinidade. Ele simplesmente é. E isso muda tudo. Porque o que é autêntico não precisa convencer, não precisa pedir aprovação, não precisa se esconder. No Harry Club, celebramos exatamente esse instante, quando o olhar desacelera, quando a respiração fica mais funda, quando o natural deixa de ser comum e passa a ser inesquecível. Respire fundo, antes de qualquer coisa desacelere. O mundo lá fora corre, exige, empurra padrões o tempo todo. Mas aqui, agora, existe espaço para ser real, para ser inteiro. Para ser exatamente quem você é sem pedir permissão. O corpo masculino natural carrega histórias que não precisam ser explicadas. Cada fio de cabelo, cada marca na pele, cada detalhe existe por um motivo. Nada aqui é excesso, nada é erro. É expressão, é identidade, é presença. Durante muito tempo, tentaram convencer os homens de que o natural precisava ser escondido, que o corpo precisava ser corrigido, polido, apagado. Mas existe uma força silenciosa em aceitar o que cresce naturalmente, em honrar o que o tempo construiu. O peito peludo não é apenas aparência. É símbolo de maturidade, de confiança, de um corpo que não pede desculpas por existir. Ele não grita, ele não implora a atenção, ele simplesmente está ali, firme, quente, verdadeiro. A masculinidade real não precisa de performance. Ela vive nos gestos simples, no olhar tranquilo, na postura relaxada de quem não precisa provar nada. Há uma energia que se sente antes mesmo de ser vista. Quando um homem se aceita, algo muda no ar. A presença se torna mais densa, mais calma, mais magnética. Não porque ele tenta impressionar, mas porque ele está confortável na própria pele. O Harry Club nasce exatamente desse lugar. Um espaço onde o natural é celebrado, não corrigido. Onde o corpo masculino é visto como ele é, forte, imperfeito, humano, belo. Aqui, não falamos de padrões inalcançáveis. Falamos de realidade, de homens reais, de corpos que respiram, suam, envelhecem, evoluem. De uma beleza que não depende de filtros. Existe sensualidade nisso. Sim, mas é uma sensualidade que não força. Ela aparece no silêncio, na pausa entre um movimento e outro. Na confiança tranquila de quem se aceita. Ser natural é um ato de coragem. Ser confortável com o próprio corpo é um ato de liberdade. E celebrar isso é um ato de resistência. O Harry Club não é apenas sobre aparência. É sobre atitude, sobre presença, sobre entender que o corpo masculino, em sua forma mais crua, carrega uma beleza que não pode ser fabricada. Aqui, você não precisa se esconder, não precisa se moldar, não precisa se diminuir. Aqui o natural é suficiente. Aqui o real é poderoso. Aqui você pertence. Há algo profundamente hipnotizante no corpo masculino quando ele é deixado sem filtros, sem correções, sem tentar se encaixar em expectativas externas. O peito peludo, firme, marcado pelo tempo e pela vida, carrega uma história silenciosa. Cada fio de cabelo é um sinal de maturidade, de força tranquila, de uma masculinidade que não precisa provar nada. Não é sobre exibição, é sobre presença, sobre ocupar o espaço com naturalidade. O homem natural não apressa seus movimentos. Ele respira fundo, sente o próprio corpo, reconhece sua energia. Seus pelos não escondem, eles revelam. Revelam confiança, autenticidade e uma beleza que não foi fabricada. É nesse ritmo lento, quase meditativo, que o olhar encontra descanso, que a mente desacelera, que o desejo nasce sem esforço.